Olá, parceiros, tudo bem? Vou fazer esse vídeo aqui, estou fazendo esse vídeo para mostrar para vocês algumas atualizações, algumas coisas novas que nós trouxemos aqui dentro do sistema. Bom, tudo está bem encaminhado aqui onde é que está o novo. Então, basicamente, onde tem essas abas novo aqui, onde nós trouxemos algumas atualizações que são bem importantes. Nós trouxemos algumas funções novas que assim vão mudar completamente o jogo, vão revolucionar a forma como se faz as atribuições, a parte de conversão daqui em diante. Então vamos lá. Aqui na parte do dashboard, que é o principal, nós mudamos algumas coisas aqui, distribuímos melhor as informações. Então, vou falar aqui para vocês das novidades, das novas métricas que nós temos aqui, que nós não tínhamos antes. Vamos lá, gráficos por funil, essa parte de atendimento por hora do dia. Aqui não está aparecendo os dados, porque é uma conta que eu criei aqui apenas para fazer essa demonstração. Então, aqui basicamente vai aparecer os horários das negociações e se você criou alguma negociação, no caso, se teve alguma negociação criada fora de horário comercial. Alternei aqui rapidamente as contas para mostrar para vocês, na verdade, como é que funciona esse relatório na prática. Aqui tem atendimentos por hora do dia, então basicamente aqui nessa conta, ó, vocês podem ver que houve 86 atendimentos fora do horário comercial e 78 dentro do horário comercial. Ele te traz uma porcentagem aqui dos atendimentos que foram feitos, então fora do horário comercial. Isso aqui traz um argumento muito bom de vendas, pessoal. Na hora de você estar fazendo uma call, você mostra basicamente a efetividade da IA. Você tem ali, no caso, um funcionário trabalhando fora do horário comercial e trazendo vendas. Mas aqui para baixo nós trouxemos essa parte de, na verdade aqui, nessa parte está tudo como já estava, esses gráficos que já existiam. Trouxemos alguns relatórios de conversão. Vou mostrar para vocês como é que funciona essa parte de conversão, mas basicamente vão ficar marcadas aqui ó, as conversões que foram feitas. E um novo relatório que nós trouxemos aqui é a parte de vendedores. Então, aqui ele vai puxar das negociações que estão atribuídas a cada vendedor. Então, se eu atribuir uma negociação a um vendedor, logo ela vai aparecer aqui. Então, eu consigo ver aqui o número de negociações, o número de ganhas, números em abertas e o número de perdidas. Então, basicamente, vai ficar aqui o valor das negociações, o valor em aberto, o valor perdido e a média de negociações por dia, ou seja, quantas negociações esse vendedor recebe por dia. Na parte de automações, nós temos aqui alguns relatórios que nós não tínhamos antes. O relatório de follow-up, ele vai trazer aqui a taxa de sucesso do seu follow-up, a taxa de falhas, o total que foi feito, o total enviado, os que ainda estão programados e os que estão em falhas. Então, tudo isso nós temos aqui, ó. Lembrando que todos os relatórios eles são por filtro. Então, eu consigo filtrar aqui e aqui eu consigo ver os follow-ups por dia. Então, hoje no caso aqui eu tenho 5 follow-ups programados. A parte de ações, vão ficar aqui as ações também, os relatórios das ações. Então, vou mostrar para vocês basicamente como é que faz essa criação da ação, tudo como é que funciona aqui por dentro, mas o relatório vai ficar aqui. As notificações, que são as notificações dentro do WhatsApp. Então, todas as notificações que vocês fizerem dentro do agente de IA, elas vão ser listadas aqui, ó. Qual foi a negociação? Então, ó, tem aguardando atendimento 16 e reunião confirmada 1. Então, ele vai mandar aqui o total, o tipo da notificação. Então, ele enviou 2 notificações e dias com envio, ou seja, 10 dias com envio. E vai trazer aqui a lista dos relatórios, ou seja, das últimas que foram enviadas. Facebook Conversion API. Vou mostrar para vocês também como é que vai funcionar essa parte da Conversion API. Mas aqui já aparece basicamente os eventos que foram enviados, o sucesso, os erros e as regras ativas. Guardem isso aqui, que essa parte da Conversion API que vai revolucionar o jogo também. Vou mostrar para vocês como é que vai funcionar, mas só mostrando onde é que ficam esses gráficos. E a parte de prospecção é o que nós já tínhamos antes, então aqui permanece a mesma coisa. Uma alteração que nós temos agora é a parte de personalizar. Isso aqui fica salvo, tá, pessoal? Então vocês podem vir aqui ó, e colocar sempre quais relatórios vocês querem ver. Vou desativar todos aqui ó, e quero ver só esses aqui. Então vou fechar e vou atualizar aqui. Ó, vocês vão ver que eu vou ver só aqueles relatórios lá. Os outros eles desapareceram. Ó. Só ficou aqueles que eu selecionei. Então vocês conseguem também selecionar quais usuários conseguem vir dentro do painel do usuário e colocar para ele personalizar, ou seja, para você conseguir limitar quais dados eles vão ver. Agora, pessoal, aqui dentro de CRM, nós temos uma opção nova aqui que se chama Ações.
Vou clicar aqui para vocês verem como é que funciona aqui dentro. Então, basicamente aqui é uma espécie de tarefas. Então, você pode programar ações dentro de determinadas negociações. Essas ações você consegue criar automaticamente também. Então, por exemplo, eu consigo ver, por padrão sempre vai aparecer as suas, mas se você desativar aqui, ó, você consegue ver todas as ações de todo mundo. Então, você consegue ver basicamente as ações que estão vencidas, as ações que são para hoje, as futuras, as concluídas e as canceladas. Todas elas vão aparecer aqui. Claro, eu posso cancelar, posso reabrir, por exemplo, ó, reabrir essa aqui, ela está vencida. Posso marcar ela como concluída aqui, ó, que ela vai para cá. Posso marcar ela como vencida aqui, ó, ela vai ir para cancelada, no caso. Então, é algo bem interessante aqui também. Todas elas sempre vai ficar com o padrão no Minhas. Você pode clicar aqui para atualizar, enfim. E aqui tem como fazer diversas automações, mas eu vou mostrar para vocês como que cria tudo isso agora nessa nova parte de configurações. Bom, pessoal, entrando aqui em configurações, nós temos algumas coisas aqui que são novas, na verdade, muita coisa aqui que é nova. Aqui não tem o ícone de novo, mas em CRM já tem a parte das ações, que é uma parte nova que nós temos aqui. Então, basicamente, aqui nas ações, nós podemos criar modelos de ação. Então, eu vou criar aqui um novo modelo, vou colocar um modelo, por exemplo, uso do sistema. Descrição vai ser perguntar para o lead se ele já usou o teste demo do sistema. Então, vou colocar uma cor aqui, vou colocar um verde, vou dar um salvar. Mas eu poderia criar outra, por exemplo, consulta, confirmar dados de consulta. Eu posso colocar várias coisas. E aqui em automações, o que eu posso fazer? Posso dar uma nova automação aqui, ó. Colocar nome da automação, vou colocar automação uso demo. Vou selecionar um funil aqui, meu funil de qualificação, e vou disparar no estágio de ganho. Então, vou selecionar aqui o modelo da ação, que eu acabei de criar aqui em modelos, então vai ser o uso do sistema, e vou colocar 2 dias. Então, basicamente, o que é esse 2 dias aqui? Quando eu mover, começar explicando aqui desde o começo, quando eu mover esse cara para qualificação e lead ganho, vai criar automaticamente uma ação de uso do sistema dentro da negociação dele. Então, eu coloquei aqui que essa ação ela tem que vencer em até 2 dias. Então, por exemplo, eu criei a ação hoje é dia 6/1. Essa ação vai vencer, no caso, dia 8/1. Então, ela vai ficar 2 dias aí até alguém ir lá e marcar. Então, claro, pode ser 30, 60 dias, você pode colocar o dia do vencimento aqui como você quiser e pode atribuir essa ação para o responsável pela essa negociação, algum usuário específico do seu sistema ou algum usuário aleatório. Então, ele vai mandar essa negociação para qualquer usuário, no caso, essa ação. Vou colocar aqui um usuário específico e vou atribuir para mim mesmo, vou dar um salvar. Pronto, nossa ação está salva aqui. Então, basicamente, quando eu criar uma negociação e mover ela para determinado estágio, ela já vai criar automaticamente lá dentro do perfil do usuário. Aqui dentro de conversas, nós trouxemos algumas opções novas também. Essa parte de assinatura de mensagens ela já tinha. Porém, essa parte de criar negócio automaticamente é outra função bem interessante que nós trouxemos. Basicamente, para que funciona isso aqui? Criar negócio automaticamente. Não confundam essa opção com essa outra aqui, ó, que é de criar negociação por sessão. São coisas diferentes. Criar negociação automaticamente é para você criar uma negociação mesmo que o agente de A ele não seja ativado. Então, mesmo que você não tenha ativado o agente de A, ele vai criar uma negociação para cada usuário que entrar. Isso funciona muito bem para caso você não queira que o agente de A ele seja acionado na conversa com o lead. Então, você vai atender manualmente. Quando você ativar essa opção e o lead mandar mensagem, ele já vai ser automaticamente criado lá dentro do painel das negociações. E a parte de conversão, que é uma parte muito interessante. Eu coloquei uns tutoriais aqui para vocês entenderem melhor, mas basicamente tudo que eu falar aqui é o que está aqui dentro dos tutoriais. Então vamos lá, primeira parte, a parte das regras. Então aqui basicamente eu vou criar a regra, ou seja, quando uma conversão vai ser ativada. Primeiro, gente, eu vou criar um marcador aqui, eu vou colocar um novo marcador como comprou. Vou colocar aqui na descrição, o lead comprou o produto. Mas eu posso colocar, claro, qualquer coisa, sei lá, reunião confirmada, posso colocar um marcador, por exemplo, de agendamento confirmado, posso colocar qualquer coisa aqui. Vou dar um salvar. Então aqui eu já tenho um marcador de comprou.
Aqui em regras agora eu vou criar uma regra. A regra basicamente vai ser, o nome da regra vai ser o lead comprou. Então a descrição da regra é detectar quando o lead fez uma compra. Palavra frase para detectar, eu vou usar só um teste aqui. Eu vou colocar aqui comprei e vou colocar o peso, eu vou colocar basicamente em qualquer parte. O que significa isso aqui? Se contém, qualquer parte da mensagem o lead falou a palavra comprei. Se ele falou exatamente comprei, se a palavra começa com comprei, se ela termina com comprei ou um regex. Um regex é algo um pouco mais assim, avançado. Por exemplo, se eu quero detectar que o lead digitou um CPF, eu crio um regex de CPF e coloco o regex aqui. Mas eu vou usar aqui o contém e vou colocar o peso máximo, que se eu não me engano aqui é 10, mas eu acho que vou colocar 4 aqui. Vou dar um salvar, comprei. Palavras para excluir, ou seja, eu vou colocar, por exemplo, vamos imaginar que eu estou perguntando para o lead, você comprou? Se ele colocar não comprei, nessa regra aqui vai ser ativado. Então, palavras para excluir, eu vou colocar não. Então, contém, exatamente. Não, se qualquer parte da frase contém não. Se ele mandar não comprei, não vai ser ativado, mas se ele mandar comprei, vai ser ativado. Configurações avançadas, nós vamos configurar aqui. A regra ativa se encontrar pelo menos uma das palavras, ou seja, eu posso digitar diversas palavras aqui. Eu quero que qualquer palavra, então basicamente ele vai ser ativa quando ele encontrar qualquer uma das palavras, mas se eu quiser que todas as palavras que eu digitei aqui tenham na frase, eu coloco essa opção aqui, mas eu vou colocar aqui. Onde buscar as palavras? Analise todas as mensagens. Aqui ele vai buscar todo o histórico da conversa. Aqui, ele vai buscar o número de mensagens que você determinar aqui. E aqui, só a última. Eu quero que seja só a última, mas você pode personalizar aqui. De quem são as mensagens? Todos, lead atendente. Eu não quero que isso aconteça, ou seja, eu quero que detecte apenas quando o meu usuário, o lead, no caso, o lead digitar comprei. Então, eu vou colocar aqui só o lead. Pontuação mínima. Aqui, como é que funciona isso aqui? Aqui, por exemplo, vocês podem ver que no peso eu configurei 4. Configurei 4 no peso aqui. Imagina que eu tenho diversas palavras aqui, cada um com peso 1. Essa pontuação mínima eu estou dizendo basicamente para quando ele deve ativar. Ou seja, aqui ele vai ativar quando ele somar 1 na pontuação. Como aqui somou 4, logo ele vai ser ativo. Mas se eu tenho várias palavras, várias regras, eu posso colocar aqui, por exemplo, para ele só ativar quando ele digitar, quando ele tiver uma pontuação máxima de 5. Ou seja, todas as palavras, elas somadas conter 5 pesos. Aqui, como tem 4, ela não vai ser ativada. Então, vou deixar 1 aqui. E o delay, vou deixar 0, a prioridade em 1. A maior prioridade significa que ela vai ser executada primeiro. Então, isso aqui é um caso um pouco mais complexo, onde você tenha várias regras. Mas fazendo desse jeito que eu estou mostrando para vocês aqui, já vai funcionar. Ação, mover para o estágio. Eu vou basicamente mover para ele para o estágio de qualificação. Vou jogar aquilo em reunião agendada, só um exemplo. E marcadores, eu vou colocar que eu quero aplicar esse marcadores de comprou. Então, vou dar um salvar. E a minha regra já está pronta aqui. Agora, basicamente, quem converteu vai ser marcado aqui em histórico e também lá na parte de dashboard. Então, vão ficar salvos nas duas formas. Agora, pessoal, vem essa parte aqui de agentes de A, que é aqui em configurações também. Isso aqui é uma configuração que já existia lá quando nós tínhamos o agente único aqui dentro do agente de A. Ficava lá dentro do agente único. Agora, como nós temos múltiplos agentes, nós trouxemos aquela mesma opção para cá. Basicamente, criar negócios por sessão é o seguinte. Se tiver desativado, ele sempre vai manter o padrão de uma negociação por contato. Se tiver ativado, a cada nova sessão, ou seja, quando você ir lá e excluir a sessão do usuário, ele vai criar novas negociações. Então, basicamente, imaginar que esse lead volte de mês em mês dentro do seu WhatsApp. Então, basicamente, de mês em mês ele vai criar uma negociação. Eu recomendo que vocês deixem desativado. Valor padrão da negociação, nós tínhamos isso aqui no agente único também. Então, qual que é o valor que ele vai criar aqui dentro do CRM. Então, que é esse valor aqui, ó. Eu recomendo que vocês deixem aí basicamente com quanto custa esse lead ou o valor do seu produto, algo do tipo. Eu vou colocar aqui 5, por exemplo.
colocar 4, já ficou salvo aqui. E a API Key da OpenAI, para caso vocês queiram utilizar a própria OpenAI de vocês dentro do agente de IA, caso vocês façam fine tuning, alguma coisa do tipo. Vou dar um salvar aqui. Beleza, agora vem a parte importante, que é a parte dos eventos do Facebook. Isso aqui, pessoal, também vai revolucionar a forma como vocês capturam as conversões. Pessoal, então aqui dentro dos eventos do Facebook, vou explicar para vocês como é que vai funcionar isso aqui. Isso aqui é algo assim que vai trazer uma qualidade, vai aumentar demais a qualidade da entrega dos anúncios dentro do Facebook. Então aqui você basicamente vai poder marcar as conversões dos usuários, ou seja, se ele comprou, se ele não comprou, se é um novo lead, por exemplo. Vocês vão conseguir fazer tudo isso aqui dentro do sistema. Vou ensinar para vocês como é que configura isso aqui. Então, basicamente, Pixel ID, primeiro, estou aqui dentro do gerenciador de eventos do Facebook, estou aqui dentro da minha BM, né? Vocês vão basicamente clicar aqui em todas as ferramentas, quando vocês entrarem em business.facebook, vão pesquisar por gerenciador de eventos. Aqui dentro das configurações, detalhe, isso aqui precisa ser dentro da mesma BM que vocês estão fazendo os anúncios. Então aqui se eu ir em campanhas, vai aparecer os meus anúncios, então tem que ser dentro da mesma BM. Vocês vão aqui em configurações e vão copiar esse atributo aqui, ó. Esperando o Facebook carregar. Ó, carregou. Vamos copiar isso aqui, ó, identificação do conjunto de dados. Copiou, cola aqui dentro do sistema. Access Token vocês vão gerar dessa forma aqui, ó. Vem em visão geral. Hoje o Facebook aqui está um pouco lento, mas vou dar um adicionar evento. Adicionar nova integração. Pixel, API de conversão, API de conversão, dá um configurar. Vamos lá. Ele vai me levar para uma outra tela aqui. Eu vou colocar ver novas formas de configurar. Vocês vão colocar configurar manualmente. Então, vocês vão dar um avançar. API de conversões e pixel do Meta. Vou colocar avançar aqui e vou colocar aqui iniciar configuração da API de conversão. Ele vai me levar para essa outra tela aqui. Como é que vocês vão fazer aqui dentro? Esperar ele dar essa carregada. Pode continuar aqui. Aqui, tanto faz, mas eu recomendo que vocês coloquem os eventos aqui que vocês usam, mas isso aqui também não faz diferença, porque nós mandamos esse evento aqui internamente dentro do sistema. Dá um continuar. Que está meio lento, pessoal, mas vamos com paciência aqui, a gente vai chegar lá. Chegou nessa parte aqui, vocês vão dar um continuar também. Vamos dar um continuar até o fim aqui, continuar. E daí vocês vão clicar aqui, ó, abrir guia de implementação. Abrir o guia de implementação, o que vocês vão fazer aqui? Ó, vocês vão clicar em começar. Configurar sem dataset API Quality, e aqui vocês vão clicar para gerar o token de acesso. Vou clicar aqui para gerar o meu token de acesso e vou copiar lá para dentro do sistema. Pessoal, ele vai gerar para vocês o token de acesso lá dentro do Meta. Aqui, ele tá aqui dentro, né? Eu não mostrei aqui porque aparece todo o meu token, mas basicamente vocês vão colar ele aqui dentro, ó, vou dar o Ctrl V, pronto, colei o token, vou dar um salvar. Dando salvar, ele já vai ter concluído essa configuração. Então, o que vocês vão fazer aqui? Vocês vão configurar as regras de automação. Ou seja, vou dar criar a primeira regra aqui. O nome da regra vai ser lead qualificado. Vou colocar aqui reunião agendada. Reunião agendada, eu vou mandar um evento de subscribe aqui. Vou colocar um evento aleatório, mas a maioria das vezes é purchase. Vou fazer diferente, na verdade. Vou colocar consulta agendada. Consulta agendada, vou colocar um purchase aqui, porque na teoria é como se ele tivesse já comprado o meu produto. Quando ele vai ser acionado? Ele vai ser acionado no funil de qualificação e quando eu mover ele para reunião agendada. Então eu vou dar um criar regra. Então basicamente, pessoal, ele vai enviar um evento de purchase com o valor que você configurou dentro da negociação, todas as vezes que você mover um lead para reunião agendada, para o estágio do funil. Isso aqui é muito poderoso, pessoal, porque você consegue selecionar ali, vocês já fazem isso da movimentação automática para mandar todo mundo ali para um estágio de reunião agendada. Nesse estágio, vocês conseguem enviar um evento para o Facebook. Então, o Facebook, ele vai, a partir daquela amostra de dados que vocês mandaram para ele,
selecionar pessoas com o mesmo perfil. Então, isso aqui vai aumentar demais as conversões de vocês se vocês fizerem isso aqui. Vai aumentar, no caso, as conversões dos seus clientes. E de vocês também, se vocês aplicarem nas próprias contas. Qual que é o esquema legal que dá para fazer aqui? Aqui dentro da parte de CRM em ações, vamos imaginar que aqui, na parte primeiro aqui de conversões, eu criei uma regra de conversão. Aqui eu estou mandando para reunião agendada. Ó. Então, quando o lead falar que comprou, aqui é um exemplo que vai fugir muito do que vocês vão fazer, mas é só para exemplificar. Então, quando cair nessa regra aqui de lead comprou e marcar uma conversão, ele vai mandar para reunião agendada. E, mandando para reunião agendada, automaticamente ele já vai ativar esse evento de purchase aqui. Então, o que vocês conseguem fazer? Um evento de conversão que automaticamente pode criar uma ação aqui dentro do CRM. Claro, eu acho que aqui está em outra automação, aqui está para outro lugar. Eu vou até mudar aqui a automação para reunião agendada para ele já criar tudo junto. Então, basicamente, mover um lead, a conversão foi feita aqui, moveu para a reunião agendada, vai criar uma ação dentro do CRM de uso demo e vai também enviar um evento lá para o Facebook de purchase. Então, aqui vocês já vão automatizar todo o processo. Já vai enviar o evento para o Facebook, já vai mandar a tarefa para o seu vendedor e já vai marcar a conversão. Vou testar aqui, pessoal. A gente vai chegar na parte aqui que nós vamos testar. Vou vir dentro do meu menu de conversas. Vou abrir esse contato aqui que eu estou testando. Deixa eu só abrir meu WhatsApp aqui. Pronto, eu abri meu WhatsApp aqui. Vou dar só um olá aqui. Deixa eu atualizar a página aqui primeiro. Vou dar um olá, só para a mensagem cair aqui. Já marcou aqui, olá. Eu acho que, se eu não me engano, meu agente ele tá com hashtag teste, se eu não me engano. Vou mandar um hashtag teste aqui para ele iniciar o meu agente de A. Mandei esse hashtag teste, provavelmente já vai criar a negociação, ó, já criou a negociação automaticamente. Já está me mandando as mensagens aqui. E vou mandar um comprei. Quando eu mandar um comprei, o que vai acontecer? Ó, ele já provavelmente atribuiu, vou clicar aqui dentro, ó, e já marcou a conversão aqui comprou, porque ele pegou essa palavra que eu digitei. Então, o que vai acontecer aqui? Se eu vim aqui, eu posso ver que ele já me moveu aqui para reunião agendada. Ó. CRM, ele moveu para reunião agendada. Aqui no dashboard, ele já marcou aqui a conversão, ó, já marcou lead comprou, que foi a que a gente criou lá atrás. E se eu vim aqui em CRM negociações, aqui dentro de CRM negociações, se eu clicar dentro da negociação, já aparece aqui na frente, ó, que tem uma pendente, ou seja, tem uma ação pendente para esse usuário. Se eu entrar aqui dentro, vai aparecer a ação que eu preciso fazer, eu posso cancelar, eu posso concluir. E se eu vim aqui em ações, ó, futuras, vai aparecer essa ação. Então, aqui, se eu colocar, eu tô nas minhas, né? Eu posso colocar para ver todas, mas aqui eu estou colocando para ver só as minhas. Então, tem essa ação atribuída ao meu usuário. Se eu clicar aqui, eu posso concluir, eu posso cancelar. Eu também posso fazer isso aqui dentro do perfil do próprio cliente. Então, basicamente, pessoal, são essas as atualizações. Qualquer dúvida, podem nos procurar aqui. Muito obrigado.